Sintam-se cumprimentados aos nossos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, assim como do Facebook. Está a começar mais uma vez o programa Debate Sem Fronteira. Programa este que lhe traz muita informação que tem a ver com economia, política, no panorama nacional. Para hoje, estamos com o nosso painelista Jonathan Suleiman, que já é de cumprimento. Boa noite. Ok, boa noite. Meus saudosos cumprimentos a todos os internautas que nos acompanham do outro lado. É uma honra estar mais uma vez a casa depois de muito tempo, e é aquilo que se diz, bom filho sempre volta a casa. Eu espero também deixar aqui ficar os meus contributos dentro do assunto que vamos discutir em causa. Certo, doutor Jonathan. Falando em contributo, vamos começar mesmo contigo. Desde dezembro que tivemos as manifestações, foi visto em Maputo, saiu de Quelimane a pé até Maputo. Como é que foi esse trajeto, sair de Quelimane até Maputo a pé, por uma causa nacional? Eu acho que foi na verdade uma experiência que vale a pena destacar aquilo que foi bom e aquilo que foi mau. E foi uma aventura que valeu a pena. Para mim, eu digo que valeu a pena porque não me sinto arrependido. Se fosse para marchar de novo, marchava, porque a causa é nobre, os valores que nós íamos lá defender são justos, que é a liberdade de manifestação, a liberdade da participação, principalmente da massa jovem. Sim. E foi uma experiência única porque nós saímos, na verdade, só com a fé em Deus e não contávamos com mais nada pelo caminho. E foi uma experiência única porque nós não tínhamos, na verdade, a quem recorrer para nos dar um apoio financeiro para termos um meio de transporte condigno para sairmos de Quelimane a Maputo, e nós, num grupo de 18, decidimos arriscar as nossas vidas com a força de vontade de acreditar que era o nosso contributo, era a nossa responsabilidade, era a nossa consciência que pesava sobre o momento histórico que o país estava a viver. Sim. Sentimos-nos obrigados a fazer parte da marcha e caminhamos, na verdade, longos percursos, mas não quero aqui descartar que também existiram pessoas com muita boa fé que acompanharam nesse processo. Muitas delas nos deram boleia, algumas nos deram mantimentos para conseguirmos suportar a caminhada. E foi uma experiência boa porque nós sentimos, eu em particular, senti o calor do público dentro do percurso, que Moçambique é unido quando a causa é nobre. E a causa foi nobre. Sentimos onde ficávamos, algumas casas recebiam-nos com água, algumas casas nos recebiam com algo para comer, e sentíamos a vontade de quererem contribuir um pouco mais com as pessoas que só tinham talvez um pouco de batata doce, e sempre nos davam a moral espiritual, física, de que é possível e vale a pena lutar e vale a pena acreditar pelo percurso do risco que nós estávamos a correr, porque em algum momento eram matas fechadas e não se sabia que carro passava, quais eram as intenções, se uns queriam nos levar para um bom lugar, outros para não, mas graças a Deus apanhamos pessoas com muita boa fé e sentimos também a colaboração de alguma equipe que nos deu sempre uma coordenação de que esse caminho não é bom, é melhor ir neste. Então sentimos isso e no fim ao cabo fomos interpelados já na Macia, logo a entrarmos em Gaza. Certo. E sentimos isso por quê? Porque nós já estávamos mesmo à janela de Maputo e fomos interpelados alegadamente porque nós estávamos como uma equipe que ia para Maputo para fazer vandalização, um estímulo à desorganização, um incentivo à violência, o que não era verdade. Sim. Nós de Quelimane temos a cultura de marchas pacíficas, já se fez 45 dias sem violência, não ia ser 2, 3 dias de Maputo que nós íamos para arrebentar com Maputo, não era essa a intenção. Nós íamos com a intenção, na verdade, de dar o nosso contributo como espírito de província, como espírito de distrito e como espírito de Moçambique. E fomos interpelados, infelizmente também ficamos muito desanimados com a informação que tivemos de que nós já íamos ser repatriados, e a primeira tendência foi de manipulação, de intimidação. Isso nós sentimos. Serão repatriados a partir de Gaza? De Gaza, exatamente. E nós vamos chegar a Maputo? A Maputo, Macia mesmo. Okay. E nós sentimos porque sofremos uma pressão psicológica. A pressão psicológica é que não conseguiram repatriar todos, na verdade. Foram apenas 2 elementos que voltaram comigo. Os outros conseguiram entrar, graças a Deus, e fizeram o que tinham que fazer.
Agora, o que nós sentimos, na verdade, foi a pressão psicológica, a intimidação, a ameaça dentro do processo de interrogatório, a apreensão dos nossos bens, como telefone, documentos, cartão do banco, e não nos manteram contacto nem com familiares próximos, nem com assistência jurídica, e isso foi uma prova viva de que foi uma questão de perseguição política para limitar as liberdades fundamentais da nossa participação. E com isso também agradecer desde já o apoio dos internautas, das organizações da sociedade civil, porque de facto fizeram circular a informação a tempo e hora. E graças a Deus, que eu acho que se não fosse por este movimento que estava a fazer o seu trabalho por outro lado, nós talvez já não teríamos em vida, porque a intenção da primeira impressão que nós recebemos como informação do agente de serviço do Estado que nos interpelou, que estava a chefiar a brigada, disse que nossa missão era vos tirar a vida. E vocês tiveram sorte porque tem aqui pessoas que estão a testemunhar a vossa recepção. Havia um mandato que os jovens que estavam daquele mano para Maputo não podiam chegar a tirar a vida. Exatamente. Então chegou de revelar a pessoa que ordenou? É o sistema, eu não falo isso como uma questão de direção, é o sistema. O sistema intimida, cria o medo como uma forma de estimular a preguiça de correr atrás dos nossos direitos. Certo. E é uma prova viva que mesmo lá na situação que nós vivemos, teve situações de deslocamentos por situações estranhas. No mesmo dia que nós estávamos em Macia, teve lá uma morte por envenenamento. E um dos participantes da marcha? Não estava na nossa brigada, mas era alguém de lá e não se sabe qual eram os motivos. A autópsia médica revelou isso e depois fomos evacuados daquele lugar para um outro lugar e começamos a ser repatriados sem saber qual era o nosso fim último, e isso na verdade foi uma grande pressão psicológica, porque a gente não sabia com quem estava a lidar e para onde íamos terminar, e deixamos tudo na mão de Deus, e graças a Deus chegamos com saúde. E também quero aqui agradecer porque existem pessoas dentro da corporação governativa que faz parte do Ministério do Interior, nesse caso os comandantes, que nos deram apoio. Eu vou respeitar o protocolo por questões de segurança por parte deles. Sim. Que apoiaram a causa e nos deram algo para comer, nos deram algum valor para nos suportar dentro do nosso regresso na deportação. E sentimos que o Moçambique como tal, as pessoas se sentem muito intimidadas pelo sistema por causa da partidarização das instituições, mas existem pessoas que estão em cargos de responsabilidade e que apoiaram muito e que vale a pena agradecer, e são polícias íntegros e que sabem que aquilo que nós estávamos ali a fazer era justo e vale a pena continuar, porque é a pátria amada que nós defendemos e juramos proteger, e se nós não fazermos por nós, ninguém fará por nós, porque na verdade é o medo que foi incutido dentro da nossa sociedade para nós nos sentirmos reféns das nossas próprias liberdades. Então foi essa experiência. Então, foi dentro dessa experiência ou com essa marcha que foi no mês passado, se não estou a erro, na semana passada, e vimos que foste intimado pela Procuradoria Distrital como um indivíduo que incitou a violência no tempo das manifestações. Na primeira pessoa, gostaria que me explicasse como é que foi esse processo. Eu, na verdade, não é a primeira vez que eu tenho tido notificações do gênero. Certo. E a Procuradoria Provincial já me notificou e tantas outras, e essa vez foi mesmo o Ministério Público que me notificou na qualidade de arguido sobre a notificação vindo da Cernic. E é mais uma etapa, mais episódio que eu não tenho provas, eles não têm provas nem bases legais para fazerem eu ser um arguido, mas levaram-me até lá, interrogaram-me com o mesmo intuito sobre os processos de eleições passados. Sim. E nesse processo de eleições passados havia alguns questionamentos que faziam sobre mim que já não pesava a mim responder. É o próprio partido Podemos. Sim. E eu já não faço parte do movimento, também nunca fui membro. Sim. Na altura, a notificação veio no dia 13 de outubro, participando como eu, membro do Podemos, e eu renunciei meu cargo ao diretor de campanha para o Podemos no início do mês de setembro. Então havia incongruência do tempo e do espaço e não sabia qual era a base legal. Mas no fundo último percebi que era uma indicação de instrumentos, de elementos da Comissão Provincial que faziam parte do Partido Frelimo, que estavam a fazer uma forma de perseguição, como uma forma de intimidação e limitação do meu campo de atuação política. A intenção era essa. Acusavam-me sim de
intimidação, ameaças de morte aos quadros da Comissão Provincial, incluindo a família, e coisas sem base de prova legal. E eu, com consciência limpa, estive lá presente, as pessoas não estiveram lá presentes, infelizmente, e eu espero que o caso vá a tribunal ainda, porque vai seguir procedimento como é de lei, e quando chegar ao tribunal também espero que apresente as provas dos factos, porque eu, como Jonathan, nunca cheguei ao nível de ameaçar alguém. Eu não misturo a situação política com as situações familiares. Ele, segundo ele, eu cheguei ao ponto de ameaçar os familiares e citei a violência, a desordem pública em tempo de campanha, coisas que não têm congruência política. Mas também notei que este é um princípio de sujar o currículo da minha imagem política, da minha reputação, da minha integridade para nos próximos pleitos eleitorais, para desanimar a minha atividade de dinâmica política, de mobilização, eu sem poder concorrer a nenhum cargo. Mas é um erro muito mal calculado, porque eu, como Jonathan, não estou a fazer política para fazer dinheiro, para ter benefícios próprios. Eu estou a defender uma causa, eu sei que essa causa é nobre. Eu estou no ativismo antes de fazer política, eu já me referi aqui várias vezes, e eu faço ativismo social. Sim, por amor, por amor. Se fosse pelo dinheiro, eu já estaria em outros compromissos, com outras agendas muito diferentes daquilo. E, para ser sincero, eu, na verdade, como Jonathan, estou aqui a passar situações extremamente complicadas financeiramente, mas eu nunca deixei de abandonar a causa. Se eu fosse o tipo de prostituto político, posso assim usar o termo, desculpa se ferir sensibilidades, mas existem pessoas que se vendem facilmente pelo dinheiro, perdem os objetivos dos princípios, principalmente nos partidos políticos da oposição. Não tem a ideologia, a moral, a ética. Se foi. Então, Jonathan, quando foi intimado pela Procuradoria, é o Ministério Público, né? Pelo Exato, Cernic. Vi na tua página que sentiste abandonado pelo partido que estavas a abraçar no momento das eleições. Não sei se quer mais aprofundar esse afastamento dessa cor partidária. Bem, a política é uma das coisas que está a me ensinar muita coisa que vale a pena reconhecer e que vale a pena dizer. Olha, sim, eu me senti abandonado e não é algo novo. Eu, primeiro, não tive nenhum acompanhamento jurídico, não tive, nenhuma presença de apoio, de calor, seja de familiar, amigos políticos que fizeram parte daquele movimento, porque é o processo eleitoral que está ali em causa, é um processo político que defendíamos sobre certos cargos que as pessoas estão a beneficiar hoje, e esse privilégio custou vidas, e eu não deixo sempre de dizer que temos que considerar todos aqueles irmãos que deram a vida pelaquela causa, e tem muitos moçambicanos que estão enlutados pelo aquele movimento das revoluções, das eleições passadas. E nós não podemos deixar esse ânimo leve e passar para uma nova etapa, porque ainda guarda cicatrizes de memórias muito recentes, porque foi triste o que nós vimos, a violação da lei de proteção, que é a ordem e segurança, que tinha que garantir ao povo, ser a própria polícia violar o povo, e até hoje ter todos imunidade, e não tem nenhum caso a correr sobre o tribunal, sobre essas pessoas. Estão a perseguir ativistas políticos. E, por sinal, uma das pessoas que também fez a notificação para eu fazer parte, que também é membro da Frelimo Sénior, é alguém que está a representar o órgão da sociedade civil, que é o FONSA. É o coordenador provincial do FONSA. Eu faço parte do FONSA, eu sou ativista, eu faço parte do Fórum da Sociedade Civil. Ele também está lá, mas ele está lá por indicação política na comissão, só para ver como é que o sistema da comissão de eleição, do STAI, é tudo político, partidarizado. É um grande déficit que nós temos. Nós temos déficit por causa do monopólio do capitalismo. A fome faz as pessoas mudarem a sensação de estarmos justos. Ser justo é aquilo que nós defendemos. Onde é que está a transparência nesse processo eleitoral? Muitos moçambicanos já perderam fé naquilo que é o processo de voto, porque aqui se ganha com a força e imposição da ditadura. Nós fomos claros, vimos isso. Então nós mostramos que o povo, como a maioria, não está satisfeito com esse governo. O povo, como a maioria, não quer que esse regime continue. Mas nós não temos como. Ainda vamos perder vidas. Para trazer essa mudança, nós temos que sacrificar. Eu acho que é o ciclo do nosso DNA. Para nós conseguirmos a independência, foi com sangue. Para nós conseguirmos a democracia, foi com sangue. E não existe nenhuma mudança significativa neste país que foi notável sem ter vidas perdidas. Então nós temos que construir uma nova ideologia de que é possível, com o diálogo, com o espírito da irmandade, chegarmos a um espaço onde nós podemos ser moçambicanos, e um Moçambique para todos. Certo. Então, nessa senda de fome dos partidos, então sentiu-se injustiçado pelo partido que estava a representar, de não dar nenhum apoio no momento em que tu mais precisava, no momento que estava a ser intimado? Bem, eu não tive nenhum apoio do partido.
caso excepcional de um colega e também amigo, né? E não tive mais ninguém lá comigo. E importa dizer que é muito triste, mas é muito triste. E eu, na verdade, não fico surpreso com isso, porque não é a primeira vez que eu me sinto abandonado nesse processo de defender a verdade, porque é uma experiência que eu já venho carregando há mais de 10 anos e já perdi familiares, já me distanciei de amigos, já fui excluído de círculos sociais, já fui até perseguido em instituição de ensino, até no serviço. Eu, se formos a recordar, no ano passado mesmo, a questão de categorias de profissão, tive que perder um cargo por causa de defender o Venâncio, e isso porque o partido da Renamo é que está a governar o município e eu sou funcionário de lá. Já tive vários outros tipos de situações e para mim eu nunca deixei de olhar para trás e dizer que eu me sinto arrependido, porque eu sei que o maior valor do princípio que eu estou a construir, eu vou dar vida aos sonhos das pessoas que há de vir, e eu não estou a fazer isso por mim, eu estou a fazer pelos outros. E eu sinto que é a minha responsabilidade. E as pessoas quando perguntam por que você não desiste, por que você não faz uma outra coisa, e eu pergunto, se eu for a desistir, quem vai fazer por outros? Eu acho que o país precisa de ainda acreditar que é possível melhorar, apesar de muitos mais outros moçambicanos perderem a fé que esse país pode melhorar. Eu acredito que 66% dos moçambicanos que hoje estão aí a defender o país, que estão a dizer em política, já perderam a fé. As pessoas, quando chegam momentos de oportunidade, estão a negociar a portas fechadas, regalias. A oposição hoje em dia vê-se isso claramente, que já não é a oposição com um plano de governação, é a oposição como um plano alternativo de gastar dinheiro dos cofres do Estado. São afirmações do Dr. Jonathan. O nosso internauta está a acompanhar o programa Debate Sem Fronteira, que hoje está a ser dirigido por mim, Venâncio Matateu. Vamos chamar nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Se queres que o seu produto ganhe vida e vá mais longe, estamos de portas abertas. Aqui você pode expandir o seu negócio para além fronteiras. Publique o seu negócio ou a sua marca conosco. Para mais informações, ligue para o número 87 62 04 894. Nós somos a Pedro Empreendimentos. Oferecemos serviços gráficos e de limpeza. Estampamos camisetes, bonés, bordamos e muito mais. Contacte-nos pelo número 8417-64066 ou pelo 87-620-4894. Estamos na Avenida Julius Nyerere, cidade de Quelimane. É Pedro Empreendimentos, Sociedade Unipessoal Limitada. Esperamos por ti. Sintam-se cumprimentados mais uma vez. Voltamos para a nossa segunda parte do nosso programa Debate Sem Fronteira. Na segunda parte, Dr. Jonathan, vamos falar sobre aquele que é considerado o maior partido da oposição, embora que agora esteja na terceira posição, que é o partido Renamo. Há muito conflito interno dentro desse partido, visto que foi membro do partido Renamo. O que é que tem a dizer acerca desse conflito interno sobre a liderança do partido Renamo? Eu acho que a Renamo perdeu o espírito do Jacama no Congresso de Molokwe no ano passado. Certo. Eu participei no Congresso em 2019 e dentro do Congresso de 2019, na Serra da Gorongosa, já havia divergências muito fortes internamente. E até ameaças de que não podíamos sair dali se os resultados não fossem positivos. Saído vivos, nesse caso. Havia uma ala dos guerrilheiros que estava dividida. E o que é que está a acontecer? Essa ala defendia o líder atual? Não defendia o líder atual. Não defendia o líder atual. O que é que está a acontecer é que em política existem vantagens de erros. É uma grande vantagem para Frelimo ter o Suf Momade como presidente da oposição. Eu me recordo muito bem
do Suf Momad ter dito que só queria ser coordenador até o processo do Congresso, não ia querer assumir as pastas como presidente. Mas de um dia para o outro mudou. Mas por que mudou? É por causa da injeção de valores. Certo. A Renamo foi comprada. Assumidamente eu posso falar assim. Foi comprada porque era o maior benefício. Porque temos que olhar em que tempo nós estamos a viver. Nós estamos a ver uma fase de transição histórica. A Frelimo está em uma grande crise, sem querer deixar de lado. Certo. E o que ia dar vantagem à crise da Frelimo era um grande líder na oposição. Automaticamente. Porque o próprio Daniel Chapo passou com 140 votos contra 224 votos em branco. Certo. Para dizer que lá dentro da Frelimo há muitas oposições dentro contra o Chapo. Certo. Quer dizer, não tinha apoio dos quadros séniores. Então a crise que estava a passar a Frelimo influenciava muito com a oportunidade da oposição ganhar. Certo. Então, o que é que ia fazer? A oposição, como são combatentes da barriga, eu posso assim dizer, não são combatentes da luta dos 16 anos, são combatentes da barriga, tem uma elite dos guerrilheiros que começou a viciar as estruturas de base a partir do DDR. O DDR não foi justo. Tem pessoas de 94 que estão a receber DDR. Foram em combate que ano? Tem pessoas também que combateram que supostamente não estão a receber. E aquilo que era o compromisso da agenda, a partir dos acordos, eu pelo menos sou uma das pessoas que falo abertamente, tive a oportunidade de ver algumas páginas dos acordos gerais de paz, uma coisa que poucos moçambicanos tiveram. Eu tive a oportunidade de ter encontros pessoais, ocasionais com o líder da oposição. Fui uma das últimas pessoas a falar com o líder da oposição aqui na Zambésia, em telefone. E eu digo, para o projeto de Jacama foi comprometido a partir do momento do Suf Momad ser presidente. Presidente, o Suf Momad não tem objetivos de governar. Isso já está claro. Então, o que é que impede ele sair nessa crise agora sobre o Conselho Nacional? Conselho Nacional, sim. É o compromisso do rastreio das contas. Ali há contas fantasmas. Quem está a comer aquele dinheiro? A questão é o conforto. As pessoas ficam amarradas ao poder não pelo objetivo de mudar. Supostamente o mês de maio é que havia-se anunciado que seria o Congresso da Darena. Seria o Conselho Nacional. Conselho Nacional da Darena. Exato. Mas de lá para cá está um silêncio absoluto. Ninguém fala mais sobre isso. Então estamos a ver uma tensão dos ex-guerrilheiros atacarem as delegações provinciais, até estão na delegação nacional. Isso não é novo. É que o pior é que nós começamos a alertar isso. Eu, em particular, alertei isso muito antes do Congresso. Certo. Eu, em particular, e havia naquele momento uma divisão, dizia esse está connosco, esse não está. Primeiro, como é que começou o Congresso? Como é que foi criado o Congresso da Renamo? A Renamo foi criado um grande fraude. Aquilo não foi Congresso, foi um grande fraude. Primeiro foi por indicação. As pessoas que foram para lá foram manipuladas financeiramente, não só. E também o que nós vimos ali foi uma questão de... O Conselho Nacional é um grupo de família. Por mais que tenha agora um outro congresso, quem está lá é o grupo de família. Então quer dizer que indicaram as pessoas para ficarem como membros do Conselho Nacional, tiraram pessoas importantes que na verdade discutiam os problemas da Renamo para pôr um grupo de pessoas para defender interesses de alguns. Então esses interesses de alguns são esses interesses que estão a ser protegidos até hoje, até os dentes. A credibilidade, a honestidade, tudo isso foi vendido pelo Suf Momad. A credibilidade que tinha a Renamo dentro, fora do país, já não é a mesma. Mas já quem acredita que internamente dentro da Renamo existam homens capazes de reverter o cenário político dentro da Renamo? Eu sou jovem, eu tenho uma visão muito diferente. A Renamo parou no tempo. A ideologia, os fundamentos que foram criados na Renamo ficaram estagnadas. E eu sou apologista que as ideologias têm que se modernizar. Não podemos ficar presos ao passado. O maior eleitor hoje em dia são os jovens. E esses jovens não viram a guerra dos 16 anos. Sabe qual é a ideologia que predomina na Renamo? Nós fomos combatentes. Nós é que lutamos para a democracia. E nós jovens, onde é que ficamos? Não há liberdade de expressão na Renamo. Os jovens não têm liberdade de expressão, eu falo abertamente porque eu vivi. E os jovens que têm uma posição contrária, que diz que não tem que ser assim, é perseguido, é marginalizado. Dentro da Renamo eu falo isso com provas. Então, para dizer que na Renamo não abre espaço para um campo intelectual,
para as pessoas com uma nova visão, com uma nova dinâmica. Não há esse espaço na Renamo. Você vir com ideias novas na Renamo, você é amaldiçoado. Porque o quê? Você quer tirar o lugar das pessoas que dizem que é guerra. Mas internamente tem quadros capazes. Tem. Eu falo isso, afirmo categoricamente que tem. O que está em causa na Renamo é a guerrilha. Eu acho que a Renamo tem que se desmamar da guerra dos 16 anos, porque a guerra hoje em dia é virtual. Viu que a revolução foi feita nas plataformas digitais. Certo. O Venâncio Mondlane ganhou adeptos nas plataformas digitais. A Renamo não está a acompanhar essa tendência. Não vai ser armas agora que vai pôr uma arma na cabeça do jovem para eu sou guerrilheiro, bota lá a mim. Não. Os jovens primeiro querem o que enquadra-se dentro das tendências da modernidade. Não tem nada. O Supumade vai aparecer com vassoura em público a dizer qual é a perspectiva política que ele está a trazer. Está querendo dizer que vamos varrer. Vai varrer o quê? Os princípios. Primeiro, eu vou falar agora, eu acho que temos que avaliar uma coisa. Certo. Que os nossos candidatos à concorrência a qualquer cargo têm que ter um perfil. E esse perfil não é só pelo nível de técnica de oratória, o que fala, certo, mas o que ele é na sociedade. Está a perceber? Eu não posso falar em meio de um público pé descalço, que não tem o que comer, com uma barriga grande, que já nem consigo respirar. Vamos combater a pobreza. Mas que pobreza? Você está a viver o problema que eu estou a viver? Não. Não está a viver a mesma realidade que eu. Não podemos fazer insinuação de um manifesto político que não se enquadra à tua realidade. O que eu estou a dizer é o quê? É que as pessoas fazem simulação de manifestos que não vivem a realidade. Eu não posso aceitar. Também eu aproveito já dizer que há necessidade de fazer, por exemplo, uma prestação de contas a todos os eleitos. Certo. Né? Certo. A todos os eleitos, eu falo por democracia, é uma questão de transparência. Do início do seu mandato ao término. Não existe isso nesse país. Vais ver que há muito branqueamento de capital, há lavagem de dinheiro. Em Moçambique precisa de saber quanto é que o Supumade entrou em 2019, quanto é que tinha na conta, o que é que ele tem de patrimônio líquido hoje. Vais ver, vais descobrir que uma coisa não te bate com a outra, por mais que tenha aquelas regalias que tem. Começando mesmo com o próprio presidente do município, Araújo, quanto é que entrou em 2011, o que é que tem de patrimônio? Há necessidade de nós jovens começarmos a prestar. É um direito de nós sabermos o que é que ele tem. Ele não pode falar isso, não, isso é meu, é da minha família. Não, ele a partir do momento que é eleito como governante por uma questão de democracia, ele tem que prestar conta. Nós moçambicanos não temos esse espírito, nossos dirigentes não têm esse espírito. Está na hora dos jovens chegarem a criar um aplicativo, dizer, epa, nessa conta entrou tanto, essa conta tem patrimônio X na Holanda, tem 2 casas na França. Tem, esses nossos dirigentes estão a viver fora, e estão a viver bem. E depois chega aqui, começam a fazer discursos de sensacionalismo, epa, nós queremos combater isso, olha lá, pá. Mas parece que tem entidades competentes para fazer isso. Não, olha, o acesso à informação é o direito 34/2014. Essa lei que está pragnada é para todos os dirigentes eleitos. É nós, assim como consumidores públicos, nós temos o direito ao acesso à informação. Sim. Mas nós, como não temos o acesso à lei, não temos o acesso à informação, é muito difícil cobrar. É obrigação do município prestar contas de quanto é que entrou no município. Ao munícipe que paga as taxas. É como também é necessidade do governo mostrar quanto é que entrou nas receitas das taxas só de portagens. Certo. É um exame, mas nós não cobramos, porque se você ir lá fazer auditoria, prestação de contas, vão dizer você é quem? Está à procura do quê? Mas tem o Informe Anual da Nação que em algum momento fala-se sobre o quanto é que, por exemplo, ao governo central. Né? Ok. E você acha que a prestação de contas do Informe Anual vai de acordo com a realidade do nosso país? É muito longe da realidade, é muito simples. Eu vou dar um exemplo claro. Olha, se nós começarmos a ver o que é que Moçambique exporta para fora como recursos naturais, agora vou dar exemplo das reias pesadas, os dados apresentados em oratória dentro do Ministério dos Recursos Hídricos e Energias, não é o mesmo relatório que está a apresentar a China. A China tem mais importação da reia pesada do que o relatório de Moçambique, tanto quanto a madeira. Sim. Quer dizer que Moçambique não tem capacidade logística para administrar seus próprios recursos do que exporta. Porque a cadeia alimentar da corrupção que está em Moçambique fecha o olho todos os dirigentes. Até os tribunais estão comprometidos com isso. Você acha que tem um gabinete de anticorrupção que tem aqui? Está a fazer alguma coisa? Está a trabalhar. Vamos lá, vocês são órgãos de imprensa, vamos lá perguntar qual é a figura pública que está intimada esse ano.
Aquilo tudo é independente, porque é lá onde formam magistrados, é lá onde se discute a lei do direito. Mas nós, na própria universidade, temos reitores que estão a ser indicados por um partido que é um camarada. E isso estraga tudo, porque nós jovens já não vamos com liberdade de senso crítico, não temos uma mente fluente, não temos uma análise, não discutimos o que é certo ou errado, porque tem um princípio, que você não alinha, você está contra, e se você está contra não tem benefícios. E a fome é o pior problema deste país. Todos os intelectuais acabam se vendendo pela fome. Pensam o contrário, morrem calados. Estamos a fugir um pouco do tema, mas estávamos a discutir acerca da crise interna dentro da Renamo. Acha que a Renamo pode voltar a ser o que era antes, há 10 anos atrás? Eu acho que faz todo sentido. Sim. É possível, sim. E precisamos, na verdade, de oposições fortes para um país como Moçambique, e que a oposição forte tenha princípios que se enquadram à realidade deste povo, porque o povo está desamparado. Eu digo o povo numa total maioria, porque nós vimos que Moçambique precisa urgentemente de criar políticas sustentáveis para enquadrar ou reduzir o custo de vida, porque nós estamos automaticamente esgotados com vermos o que é nosso a sair e nós não se beneficiarmos. Então, se existir um partido da oposição com um líder que inspira confiança, carisma, aceitação, não tem por que a Renamo não ter sucesso. Mas a pergunta que não quero calar é: será que na Renamo há quem quer que a Renamo tenha sucesso? Há pessoas que têm agendas obscuras dentro da Renamo. Isso não tenho dúvidas. E essas pessoas são as mesmas pessoas que estão a apoiar o SUF até hoje. Porque não querem que a Renamo se liberte. Porque não querem ter uma oposição forte. Porque a Renamo tem bases em todas as localidades. Certo. E a Renamo tem armas, assim podemos dizer, tem guerrilheiros. E se tem a população, é um golpe de Estado. Então, quando não tem aceitação o presidente, aquele não está a fingir demência, aquele é uma pessoa que está ali por uma orientação política. Certo. Ele sabe que o povo não quer, não tem carisma, não tem aceitação. O Suf Mohamed sabe disso, mas não quer sair, não é porque só quer dinheiro. É porque ele sabe que tem um compromisso muito grande além disso. Destruir a oposição. É a agenda dele, não estou a ver outra. Tá certo. Então, para quem da Renamo está aí o conselho, só escolha um bom candidato que tem carisma. O panorama político dentro da Renamo pode mudar. E também tem que acabar muito na Renamo o medo de falar dentro da Renamo. Tem muita pessoa e muita gente, e isso é o pior defeito, porque um país como o nosso, que a Renamo diz trazer a democracia, tem que começar internamente. Internamente não há democracia, como é que vai defender fora? Então é muito perigoso isso. Então está aí o conselho. Então, doutor Jonathan, como último tema que nós temos aqui é o encontro entre o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e o engenheiro Venâncio Mondlane. Aguardava-se muito esse encontro, mas já aconteceu. É a segunda vez consecutiva que isso acontece. O que podemos esperar desses encontros? Na tua analogia, né? É uma questão muito complexa e delicada. Eu falo mais uma vez porque eu sinto muito, na verdade, a realidade que está a acontecer nos distritos. Eu falo aqui a partir dos distritos de Morumbala, Luala, Derre, entre outros, que os simpatizantes, apoiantes do Venâncio ainda estão a passar por situações de perseguições, assassinatos e mesmo após o aperto de mão. Certo. Então a gente pergunta, o que é que reflete na base com o que é que reflete no topo? Certo. Eu não sei quais são os acordos que foram tratados, mas até hoje, se estamos nessa situação, não há um campo de harmonia, não há um campo de consciência política, porque a consciência política parte do princípio do que nós acordamos. E eu não quero forçar, porque eu acho que não compete a mim, mas que há necessidade de o povo saber exatamente de quais são as agendas que estão tratadas a portas fechadas em algum ponto, para principalmente a questão de segurança das pessoas que estão a viver essas perseguições, porque deve-se satisfação. Certo. É que nós estamos a passar de uma fase para outra. Okay. É uma transição. E estamos a falar de uma transição enlutada. A transição enlutada é onde as pessoas perderam a vida. Tem essas situações de casos mal parados. Estão presos, as pessoas estão desaparecidas, ok?
E ainda não há clareza sobre esses momentos, essas pessoas, essas vítimas. Certo. E já estamos a passar numa fase de negociação, onde o presidente agora está numa agenda diplomática, né? Mas a partir de nós para cá, que estamos nas províncias, que estamos a dar o apoio, que estamos a fazer isso, trabalho daquilo, como é que fica essa agenda? Eu acho que é prioridade. Nós não podemos fingir que já estamos num outro período antes de começarmos do princípio. Certo. E o correto a se pensar agora, a agenda muitas das vezes, dependendo da parte do engenheiro Venâncio, publica nas suas páginas, os pontos estão lá, para quem dever pode ir na página dele. Mas o que falta agora é transformar o que está no papel para na realidade. Porque no papel está escrito isso tudo que o Dr. Jonathan disse, que está acontecendo nos distritos, mas que é para parar. Mas a verdade é que no terreno as coisas ainda não pararam. Ainda há essa perseguição. É isso. Bem, eu não sei, mas a própria Frelimo agora está também num momento de crise. Eu acho que o Chapo ainda é um presidente batizado há poucos minutos, não conhece a doutrina religiosa daquela catedral. Por que eu digo isso? É que temos 3 presidentes honorários. Certo. O Chissano, o Guebuza, agora o Nunes. E ele está sob custódia desses 3. E há muita divisão de interesses dentro desse processo. E a gente pergunta quem é quem quer a paz, quem quer a guerra, quem ganha com a guerra, quem ganha com a paz. Então, dentro desse processo todo, a gente pergunta até que ponto o presidente Chapo é legitimamente dono das decisões sobre esse país. Porque também não podem fazer figura de estilo para o povo ver, para acreditar com uma coisa que não está a acontecer. Ou é presidente ou não é. Porque se é um presidente que garante a segurança, é o presidente que garante. Certo. Olha, deixa eu te falar sério. É por falta de vontade dos nossos dirigentes que a gente não sai da pobreza. É por falta de vontade dos nossos dirigentes que a guerra em Cabo Delgado não acaba. É por falta de vontade dos nossos dirigentes que até hoje a educação tem essa qualidade. Isso tudo parte do princípio de falta de vontade. Porque o problema não afeta eles. É que o nível de perseguição que está a ter a Zambésia não é o mesmo que está a ter em Maputo. E nos distritos pior ainda. E nós estamos a falar isso porque todo esse país, a partir da educação, todos esses não se beneficiam desses prejuízos. Os filhos estudam em escolas privadas, é um exemplo claro. Certo. E nós, os pacatos cidadãos, estamos em escolas públicas. Os filhos vão em clínicas privadas. Nós, cidadãos pacatos, vamos em hospitais públicos. Então, quando o problema não afeta os dirigentes ficam apávidos, ficam a ver o problema superficialmente, ficam indiferentes. Pastor Dr. Jonathan já... Eu disse um dia, eu quero ver filho de ministro em Cabo Delgado. Pegaram um filho de ministro e pôr na linha de fogo. Há de acabar a guerra. Dr. Jonathan... Está a morrer moçambicanos inocentes ali. Vamos ir. O tempo está nos a fugir. Como gesto mesmo de últimas considerações, o que gostava de deixar para o nosso internauta que acompanha esse programa? Okay. Em termos mesmo de despedida. Ok. Primeiro, eu mais uma vez quero agradecer pela oportunidade que me foi dada. É sempre um prazer eu estar aqui, poder deixar o meu contributo. Espero também que não levem ao lado pessoal se eu tenha ferido sensibilidade, mas é a minha responsabilidade falar o que eu penso. A liberdade intelectual é o que eu acho mais digno dom divino que Deus nos deu e não podemos ser reféns do poder econômico, porque o poder econômico às vezes nos limita muito aquilo que nós achamos que é correto falar. Então é a verdade que eu estou aqui para defender e é a verdade que eu me comprometo em defender. Espero que também os meus irmãos desse lado, as minhas irmãs, que acreditem que Moçambique ainda pode mudar e se para isto acontecer depende muito do nosso compromisso, da nossa entrega e da nossa causa. E a nossa causa tem que ser para um bem maior e que não olhemos as diferenças políticas como um impasse de relação da vizinhança, de comunidade, de união. E isso é que é o bem maior. A paz. Então, muito obrigado por aceitar nosso convite. A ti, caro internauta, nós ficamos por aqui e voltamos pela semana com mais um programa Debate Sem Fronteira. Até lá. Obrigado.